Olá, meus queridos! No vídeo de hoje vamos trazer uma abordagem sobre um tema que diz respeito à hidrografia e aos recursos hídricos. Esse tema, como a gente sempre fala na geografia, é importantíssimo fazer o processo de interpretação de mapas, infográficos, tabelas, imagens. Cada vez mais as provas elas têm apresentado recursos gráficos para a gente interpretar. Se você quiser aprender um pouco mais sobre hidrografia, vale a pena dizer qual que é a diferença de hidrografia para oceanografia. Quando nós estudamos oceanografia, que vem de oceanos, isso diz respeito ao estudo de águas salgadas, onde há uma salinidade, os oceanos e mares. Quando nós estamos estudando a questão da hidrografia, geralmente esses estudos incluem o que diz respeito a rios, aquíferos, lagos, tá? A toda essa camada de água, na superfície da Terra, que está sobre a forma líquida e doce. Nesse esquema que você está vendo agora, é importante você saber que a gente tem aqui uma tentativa de demonstrar algo para você como se fosse uma realidade em 3D, como se fosse uma realidade aí do que é de fato uma bacia. A primeira definição básica de uma bacia é que uma bacia diz respeito a um grande plano de captação. Ou seja, observe nesse desenho aí, ele tem uma periferia mais alta e um centro rebaixado. Então, para que eu tenha a formação de uma bacia ou para que eu reconheça uma bacia, eu tenho que ter esses elementos que estão presentes no infográfico. Eu tenho que ter um rio, esse rio tem um ponto com uma nascente, que é literalmente onde esse rio começa, ele nasce, o local onde essa água subterrânea brota para a superfície, iniciando a formação de um curso d'água. Então esse rio ele sempre flui, ou geralmente posso dizer, de uma parte mais alta para uma parte mais baixa, e ele vai circulando, pode variar o volume, ao longo do seu todo, do seu leito, ele pode ter áreas, mais volumosas, menos volumosas. Nesse esquema também tem um conceito muito importante, que é o conceito de afluentes. Parece, se referir aí na imagem a rios menores e o que é um afluente de fato? A gente tem uma estrutura que um rio vai desaguando em outro rio, ele vai alimentando um rio que é principal. Então a definição que ele colocou aqui são águas que vêm de diversas fontes, geralmente de chuvas, pequenos rios, e despejam suas águas em um rio maior. Tem uma estrutura de lençol freático também, porque se eu tiver um solo com uma estrutura permeável, se houver uma permeabilidade desse terreno, certamente eu posso ter o armazenamento de água sobre a forma de lençóis ou aquíferos, tá? Do lado direito a gente tem uma estrutura aí de foz. A foz diz respeito ao final do rio, Essa foz pode ser uma foz em delta ou em estuário. Em estuário, quando tem um volume mais concentrado, em delta com maior variação. Nesse outro esquema, muito importante também, a gente tem conceitos que já foram mostrados no primeiro e outros, Ele traz aqui novamente essa lógica, esse raciocínio para você verificar a disposição de uma parte mais alta para uma parte mais baixa. A gente observa as margens, nesse caso as margens aí estão devidamente com cobertura vegetal, mas se houver uma retirada da cobertura vegetal, o que a gente está sujeito a ter? Se a gente tiver uma retirada da cobertura vegetal, a gente está sujeito a ter uma retirada das matas ciliares ou um processo de assoreamento. Importantíssimo aprender isso, saber sobre isso, tá? Por último, nós temos aqui um preciosíssimo mapa, que é um mapa com todas as bacias hidrográficas brasileiras. Então, cada parte dessa, onde está sendo dito que é uma bacia, significa que cada parte dessa a gente vai ter um plano de captação. Então, onde eu tenho essa delimitação que eu me refiro à bacia
amazônica significa dizer que a bacia amazônica, eu tenho toda uma periferia mais alta, né? Nós temos países vizinhos como, por exemplo, os países cortados pela Cordilheira dos Andes, que pode ter uma cota altimétrica 10 vezes maior do que o centro da Amazônia. Então, toda essa Amazônia tem uma estrutura conhecida como estrutura de anfiteatro, ou seja, uma periferia mais alta com um centro rebaixado, que faz a gente entender como que a Amazônia é essa área com o maior rio do mundo em extensão, em volume, né? Como que a Amazônia, por que que esse ambiente incrível, fantástico, que é esse ecossistema amazônico, tem tanta água sobre a forma líquida, um recordista em maior rio, em volume e extensão, a maior bacia, o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o aquífero de Walter do Chão, e a gente vai entendendo essas questões. E a gente tem outras bacias importantíssimas aí. Se você estiver olhando para esse mapa e estiver te proporcionando um sentimento de desespero, pensando, são muitas, eu devo memorizar todas, e vou ser sincero com você. Aí a gente vai trabalhar as mais importantes. A gente vai demonstrar para você quem são as mais importantes bacias. Bacia Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco, tá? São as mais importantes. E na região sul, as bacias Paraguai, Paraná e Uruguai, que também podem ser chamadas de bacia platina ou do prata. Então, se você, né, realmente sentir ansiedade, sentir que são muitas, tenha calma. Vamos ter um próximo vídeo especificamente sobre as bacias hidrográficas e suas características para a gente, né, completar o raciocínio com essa aula de hoje, tá certo? Também tem um outro vídeo no nosso canal que é sobre transposição do Rio São Francisco, que eu diria ser uma das aulas mais importantes já disponíveis nessa plataforma. Muito obrigado pela atenção no vídeo de hoje, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!